Olá, você que assiste hoje ao Assembleia Convida vai conhecer em detalhes a história de um país que dificilmente é visto ou falado pela imprensa internacional. Porque é um país com total controle da imprensa e que não permite a divulgação plena dos fatos que ocorrem dentro do seu próprio território. E a gente está falando de um país aqui, vizinho ao nosso, a Venezuela. Isso mesmo, a Venezuela. Governada pelo chavismo há 17 anos, hoje sob o comando de Nicolás Maduro. Nesse momento, a Venezuela, penso que viva seu momento mais difícil. E o momento mais difícil no que diz respeito à garantia de direitos básicos. A gente está falando aqui de direitos humanos básicos, garantia de integridade, de direito à liberdade de expressão, à manifestação e também falando de uma gravíssima crise econômica. Só para você ter uma ideia, mais da metade da população venezuelana se alimenta hoje somente uma vez por dia. Os hospitais desabastecidos, falta o básico, luva, agulha, sem medicamentos. Toda tentativa de remessa internacional de medicamentos tem sido rejeitada pelo governo e essas informações não estão sendo divulgadas nem repassadas para a imprensa internacional. Para falar sobre esse assunto, para falar sobre a Venezuela, sobre as graves violações de direitos humanos na Venezuela, nós trouxemos aos estúdios aqui da TV Alesp a ativista de direitos humanos, Lilian Tintori, mulher do líder da oposição na Venezuela, Leopoldo López, preso político, e também a diretora da Human Rights Watch Brasil, Maria Laura Canineu. Olá, Lilian, muito obrigado por atender o nosso convite. Diputado, muchísimas gracias, un honor estar aquí. Un honor estar aquí en Sao Paulo, un honor compartir con Human Rights Watch, de quien he aprendido muchísimo acerca del tema que nos pertenece a todos. En derechos humanos no existen fronteras, no nos separan fronteras. Los derechos humanos son algo que nos une a todos y tenemos que preocuparnos y trabajar juntos para que no hayan más violaciones de derechos humanos en nuestros países. Quero também agradecer a sua presença, Maria Laura. Presença sua, o trabalho da Human Rights Watch, enfim, se reveste de simbolismo nesses atos todos que nós temos feito na tentativa clara de esclarecer a população, de trazer essas informações. Agora, você vem enfrentando uma batalha imensa, sobretudo nos últimos anos, quando seu marido foi preso. Preso, condenado sem provas, e aí você começou uma nova luta. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o que vem se passando na Venezuela e que você falasse também sobre a campanha para a libertação de presos políticos na Venezuela, em especial seu marido, que é o mais conhecido deles, Leopoldo López, que já teve várias manifestações favoráveis com relação a ele, da Organização das Nações Unidas, da União Europeia, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o próprio relatório que a Maria Laura nos traz aqui hoje, da Human Rights Watch, Anistia Internacional, enfim, como é que ele tem passado na prisão? Leopoldo está preso, mi esposo, hace 2 años y 3 meses, injustamente. Es inocente. Lo han condenado a 14 años sin una prueba y sin un testigo. En Venezuela hay un 98% de impunidad. No hay autonomía de poderes públicos. No es aquí como en Brasil, que hay democracia y que cada poder público tiene esa autonomía. No, en Venezuela no es así. En Venezuela, Nicolás Maduro controla todo. Y da una orden y todo el mundo tiene que hacerle caso porque están amenazados. Todos somos víctimas en Venezuela. Estamos pasando la peor crisis de nuestra historia. Crisis política, crisis económica, crisis social. Hay más de 100 presos políticos y violan los derechos humanos todos los días. El primer derecho, que es el de la vida, se viola cada 20 minutos. El derecho a la alimentación tampoco lo tenemos porque hay escasez de alimentos básicos. El derecho a la salud tampoco lo tenemos porque hay un 90% de escasez en insumos médicos y 75% de escasez de medicinas. Es muy grave lo que está pasando. Nosotros tenemos 2 años recorriendo el mundo, pidiendo ayuda, y hoy estamos aquí en Sao Paulo pidiendo ayuda a Brasil, que es nuestro hermano, nuestro país hermano, y que esperamos que ahora contundentemente pidan la libertad de los presos políticos y que pare
la violación sistemática de derechos humanos que hay en Venezuela. Agora, uma pergunta muito pessoal. Nós tivemos uma sessão, realizamos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, aliás, uma audiência pública histórica, porque é a primeira vez no Brasil que uma casa legislativa se abre para um testemunho e um relatório como os que foram apresentados aqui hoje. E eu ouvi você falando várias vezes sobre a própria questão de constrangimentos físicos, psicológicos, a dificuldade, por exemplo, para visitar o seu marido na prisão, a exposição a visitas íntimas, a separação dos seus filhos. Como é que está a sua família? Como é que está a sua família nisso tudo, no meio desse turbilhão todo? Mi familia está fracturada, separada. La quieren destruir, así como han destruido a un país democrático que ahora no hay democracia. Pero mi familia está fuerte y estamos luchando por la libertad y luchando para que esto no pase más. Pero yo no puedo hablar solo de mi familia. Somos millones las familias que estamos sufriendo hoy en Venezuela. Yo quiero hablarles de 3 casos que siempre los cuento a donde voy, porque es mi responsabilidad. Yo soy la voz hoy de millones de venezolanos que quieren cambio y quieren libertad y quieren justicia. Gloria Tobón, una mujer que puede ser tu mamá, puede ser mi mamá, puede ser tu mamá. A ella la metieron presa injustamente en el año 2014, una detención arbitraria, y le quemaron, le pusieron electricidad en sus zonas íntimas a una mujer. Imagínense por un momento que agarran a una mujer y le pongan electricidad en sus zonas íntimas. Eso pasó en Venezuela y sigue pasando. José Manuel Carrasco, un joven de 21 años, un joven lleno de vida, que le encanta la música, estaba también protestando en las calles, que es un derecho. La protesta es un derecho. Lo metieron preso arbitrariamente, lo metieron en un cuarto, lo golpearon y unos militares lo encerraron en otro cuarto, separándolo de los otros jóvenes, y lo violaron con un fusil militar por el ano. José Manuel me pide que siempre hable de él. Y él se llenó de fuerza y fue a declarar a los medios, a los que quedan en Venezuela, y dijo: soy más hombre en contar que me violaron. Esto no puede pasar más. Y se fue. O sea, lleno de miedo se fue del país, como se van todos los días muchos jóvenes de mi país. Geraldine, que me inspira, ella inspira mi lucha. Geraldine Moreno, tenía 23 años, estaba en la puerta de su casa con una olla protestando para el cambio de gobierno porque queremos un mejor país. Y eso es lo que ella soñaba, un mejor país. Llegó un grupo de militares, se bajaron de la moto, fueron directo hacia ella y un militar le disparó con su fusil a quemarropa, cerquita. Geraldine cayó en el piso y los amigos de Geraldine fueron a buscar a la mamá de Geraldine, a Rosa Orozco. Fueron a buscarla, la llevaron donde estaba Geraldine. Cuando Rosa llegó, vio a su hija en el piso, llena de huecos, toda llena de huecos, de los disparos. La llevó a la clínica. Pasaron 2 días. Geraldine se murió. Rosa perdió a su única hija. Hoy Rosa, en Venezuela, sigue esperando por justicia. Todavía no está condenado el militar que disparó y que mató a su hija. Esos son 3 testimonios que a mí me mueven y que me hacen luchar todos los días y pararme con fuerza. Y todos los fines de semana que puedo ver a Leopoldo, que me dejan entrar, aprovecho al máximo, pero cada vez que voy, vivo represión, violencia, intimidación de los militares. A mí me desnudan completa cada vez que tengo que entrar a ver a Leopoldo. E se não lo hago... Eu vi você falando, quer dizer, te obrigam a tirar as roupas, a se expor. Y si no lo hago, me quitan la visita. Y en la visita nos graban todo el tiempo. Y luego nuestros videos familiares los pasan en el canal del Estado para hacer difamación e injuria. Es una persecución política, no solamente a los presos políticos que están presos, sino a nosotros como familiares. Pero repito, hablo de Venezuela, hablo de millones de venezolanos que hoy se sienten atrapados, pero que no dejan de soñar, que estamos llenos de esperanza porque esto va a pasar, que estamos llenos de fuerza porque estamos en Brasil y nos están apoyando y nos tienen que apoyar más para que cambie lo que está pasando en Venezuela. Agora, Maria Laura, a Human Rights Watch tem feito acompanhamento muito de perto sobre essa realidade colocada aqui pela Lília, a realidade dos venezuelanos. Eu queria que você contasse um pouco o que é que dizem os relatórios, o que você destacaria dos relatórios, dos levantamentos que vocês têm feito
sobre a situação venezuelana e como é que o governo tem reagido com relação às informações que vocês têm divulgado e os relatórios que têm sido feitos sobre violações de direitos humanos. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Lilian, por poder compartilhar com você esse momento no Brasil, de chamar atenção para tantas violações tão graves que estão acontecendo e que muitas vezes, por a gente viver um momento complicado político também, econômico, a gente acaba esquecendo das nossas responsabilidades internacionais. A Human Rights Watch está aqui e está no mundo inteiro. Acho que é importante falar que a Human Rights Watch monitora diariamente a situação de direitos humanos em mais de 90 países. Aqui no Brasil a gente está presente há 3 anos e uma das principais funções do nosso escritório é trazer o debate sobre a política externa do Brasil em direitos humanos. E, obviamente, a Venezuela vive uma das situações mais complicadas, mais sensíveis e mais devastadoras em relação à observação dos direitos fundamentais que tanto a Venezuela como o Brasil se obrigaram internacionalmente. A gente vem acompanhando a Venezuela há mais de 20 anos, no entanto, pode-se dizer que nesses últimos 10 anos a situação deteriorou de uma maneira muito radical, muito desumana. Eu acho que de todos os aspectos que a Human Rights Watch tem falado, com certeza uma questão que é central na discussão da Venezuela é realmente o princípio da separação dos poderes e o princípio da independência judicial. A falta de independência judicial afeta imediatamente a possibilidade das pessoas terem seus direitos protegidos. Nisso eu falo no caso do Leopoldo Lopes, no qual as violações dentro do processo legal, do devido processo legal, são gritantes. Eu acho que se a Lilian tivesse a oportunidade de falar um pouco sobre as violações do processo, a obstrução da justiça, a falta de possibilidade de apresentar provas, a falta de aceitação das provas, a forma com que eles levaram o processo para condená-lo com a pena mais alta para ele não poder nem cumprir essa pena de forma alternativa, ou seja, uma perseguição, intimação política muito forte, ela está presente no caso do Leopoldo Lopes, no caso desses outros críticos que estão respondendo o processo, mas hoje em dia no caso da população como um todo. Nesse último relatório que a Human Rights Watch lançou em agora 2016, em abril, a gente documentou um pouco das violações decorrentes de uma operação que o Maduro começou a estabelecer, uma operação de segurança pública que ele estabeleceu no ano passado, a começar de julho, que chama OLPs, Operação de Libertação do Povo. Essas operações que foram estabelecidas com o pressuposto de combater esse alto índice de criminalidade, que é real. Hoje na Venezuela a gente tem, eu acho que acho que o segundo país mais violento do mundo, né, uma taxa de homicídio que é assustadora, 58 mortes por 100 mil habitantes. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa alta também, que é de 29 por 100 mil habitantes. É grave, mas é quase o dobro do que a gente vê aqui no Brasil. Então, essa operação, dentro desse contexto de criminalidade, foi estabelecida, só que com violações gritantes. Então, logicamente que o povo venezuelano tem o direito e o Estado deve garantir uma segurança mínima para a população, mas dentro dos princípios legais, dentro do direito à integridade, dentro dos direitos estabelecidos na Constituição venezuelana, inclusive. Fiquei chocado com as fotos que você trouxe e mostrou, quer dizer, uma comunidade toda ali à periferia de Caracas. Isso, é um estado próximo de Caracas. Próximo ali de Caracas, assim, uma comunidade toda, uma foto vista por satélite e de repente aquela mesma comunidade ali dias depois completamente tirada do mapa, um negócio que chama atenção. Mas as prisões na Venezuela, é bom que fique claro, não ocorrem apenas em razão de manifestações contrárias ao governo. Elas têm sido feitas de forma indiscriminada, não é isso? Com certeza. Acho que eu estava falando das violações. As violações principais que a gente documentou nesse relatório são, além de execuções, mortes por policiais que são supostamente em confrontos, mas depois a gente prova que não teve confronto nenhum, a gente também documentou uma série de detenções indiscriminadas e arbitrárias. Desde julho de 2015, foram presas, detidas, 14 mil pessoas. 14 mil pessoas para verificação de antecedentes criminais dentro dessa perspectiva das operações de libertação do povo. 14 mil pessoas, menos de 100 pessoas foram efetivamente processadas, levadas à justiça por alguma identificação de algum crime cometido anteriormente.
né, dentro dessa realidade de que você não confia muito nas instituições, né, porque elas não têm independência nenhuma. Então, 14 mil detenções e mais muitos homicídios, muitos... E mais o que eu estava, uma dos principais pontos do relatório são as remoções forçadas, né? A remoção das pessoas são essas agentes de segurança pública de todos os aspectos, são agentes ligados à Polícia Investigativa, à Polícia Nacional Bolivariana, à Guarda Nacional Bolivariana, todos os agentes envolvidos nessa operação com violações muito flagrantes. É muito impactante vivirlo tan de cerca. Isso que eu queria perguntar para você. Como é que é viver essa situação de tão perto? Que é uma situação de grave crise política, de recessão econômica, a situação dos hospitais que estão em condições piores do que a Síria. Pouquíssima gente sabe disso no Brasil. Como é que é viver isso de tão perto? O sea, el venezolano día a día sufre la escasez, la inflación y el miedo. El miedo a que te disparen, porque cada 20 minutos matan a un venezolano por violencia. A cada 20 minutos. Cada 20 minutos muere un venezolano por violencia. En estos últimos 4 años han muerto 100.000 venezolanos, 100.000 familias que se quedaron fracturadas, 100.000 madres que se quedaron sin su hijo, 100.000 venezolanos en los últimos 4 años. La población venezolana es de 30 millones de venezolanos. Pero el día a día es muy difícil, porque mi esposo, el papá de mis hijos, Leopoldo, está preso. Pero todo su entorno, todo el entorno de Leopoldo tuvo que salir al exilio o tuvo que irse a su sitio de trabajo y lograr buscar una forma de hacer política de esperanza, pero con mucho miedo. Todo el círculo ha sido atacado, el círculo de la oposición ha sido atacado. Leopoldo López está preso, Antonio Ledesma, el líder de Caracas, de la capital más importante de Venezuela, preso, María Corina Machado presa porque no puede salir del país, y muchos políticos amenazados. Hoy la Asamblea Nacional, que es la mayoría de los venezolanos, que ganamos el 6 de diciembre, está pisoteada por Nicolás Maduro. Es una violación sistemática de derechos humanos y yo me atrevo a decir con responsabilidad que es inhumano el trato, es un trato degradante, cruel e inhumano según las Naciones Unidas. El trato que le dan a los presos políticos y el trato que le dan a cualquier mujer en una cola de un automercado, de una farmacia, de una clínica o de un hospital, hoy es discriminatorio. Nos marcan la piel como vacas, como animales, nos marcan la piel. ¿Cómo así? Para controlar cuánto compras. Tú necesitas comprar arroz, pollo y papel toalé. No, tú tienes que comprar solamente pollo y te marcan. O sea, te indican qué es lo que tú debes comprar y te racionan lo que tú necesitas porque no hay. Entonces ya la violación de derechos humanos no es solamente la violación que vemos como un militar dispara o como un militar reprime. No, no, no. Es la violación sistemática de derechos humanos en lo más básico, que es la comida, que es la medicina. Sim, eu estava vendo relatos internacionais, por exemplo, da política de blackouts. A dificuldade dos médicos em manter, por exemplo, os bebês nos respiradores sem eletricidade, a dificuldade do funcionamento básico. Cada vez que hay dos un apagón hospitais. en Venezuela, hoy no hay luz y no hay agua. Por muchos momentos en la capital se va la luz, pero en los estados ya no hay luz y no hay agua, en muchos sectores. Los niños recién nacidos, cuando hay apagones, se mueren. Y en los hospitales hoy no hay yelcos, la agujita para meterle al bebé, para pasarle la vía. No hay, esa agujita no hay. Por eso hemos iniciado una campaña que se llama Rescate Venezuela. Estamos pidiendo insumos médicos en todos los países donde nosotros vamos, porque me lo pidió Leopoldo, mi esposo. Me dijo, Lilian, habla de los presos políticos, pero no hables más de mí. Pide ayuda para Venezuela. Y hemos recolectado en diferentes países del mundo insumos médicos que queremos llevar a Venezuela para ayudar a nuestros hermanos venezolanos que están pasando el peor momento, porque muchos necesitan medicamento y no se pueden curar porque no hay el medicamento. Por eso pedimos ayuda, auxilio y que se sumen a Rescate Venezuela. Agora, Maria Laura, o governo Maduro decretou essa semana, o estado de exceção, enfim,
estado de recessão econômica. O que é que isso pode significar em relação àquilo que os venezuelanos já vêm enfrentando? Qual é o impacto desse tipo de medida que está sendo tomada? Olha, de novo, o maior impacto e por que essas medidas são tão preocupantes, porque tem afastado completamente a possibilidade de controle externo e judicial. Uma vez que houve um total aparelhamento da Suprema Corte da Venezuela, hoje você não pode ter nenhuma expectativa de qualquer combate, mesmo dentro da Assembleia Nacional. Então, qualquer medida não tem como ser questionada juridicamente. Por isso que a gente, dentro da própria ordenamento jurídico, por causa da falta de uma ausência de uma independência judicial. Por isso que a gente, como Organização Internacional de Direitos Humanos, como tantas outras, temos apelado à Organização dos Estados Americanos, inclusive para que invoque a Carta Democrática do Organismo das Nações Unidas, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e tenha alguma manifestação, alguma intervenção internacional nesse aspecto, né, de que haja uma observância dos princípios da Carta Democrática, que principalmente preserva a separação dos poderes e a independência judicial, porque ele impacta necessariamente na possibilidade das pessoas protegerem seus próprios direitos. Fundamental, o funcionamento dos poderes, né? Quer dizer, você tem uma Assembleia Nacional, um Congresso Nacional, que toma decisões, que vota decisões, mas que está debaixo de um outro organismo jurídico, do Supremo. Quer dizer, é uma coisa que só pode tomar decisão se for legitimada por um organismo que é um organismo absolutamente controlado politicamente. Agora, minha pergunta para você, Lilian, é o seguinte. Pero con lo que estás diciendo, diputado, ninguna ley desde el 5 de enero que ha aprobado la Asamblea Nacional ha sido pasada. Uau. Todas las bloquea. Ou seja, os deputados aprovam a lei. Nicolás Maduro manda al TCJ, pero además antes de que llegue la ley del TCJ, Nicolás Maduro en cadena nacional de televisión y radio dice, esa ley no pasa, él, el Ejecutivo. Y ordena al TCJ a bloquear la ley. Ahora, ¿qué es el TCJ? ¿Qué es el Tribunal Supremo de Justicia? Son jueces del partido de gobierno, del PSUV, no son jueces probos, son jueces del partido de Maduro. Entonces, lo que hacen es obedecer a una orden del Ejecutivo, de Nicolás Maduro. Por eso es que decimos que no hay autonomía de poder público, todo es una orden de él, así como fue la orden que dio Nicolás Maduro en meter preso a Leopoldo. Nicolás Maduro dijo 11 veces en cadena nacional, la celda de Leopoldo López está lista, va preso, y el día antes de la marcha dijo, va a haber un muerto. O sea, él dijo todo antes de que pasara. Y Leopoldo lo que hizo fue, aquí estoy, doy la cara, nunca me voy a ir de Venezuela, yo no he cometido ningún delito, yo soy político y sí he llamado al cambio político, porque este es un régimen antidemocrático, corrupto e ineficiente. Hoy, después de 2 años, lo dice el mundo entero. El continente sabe que en Venezuela hay un régimen antidemocrático, corrupto e ineficiente. Es una realidad. Agora, a minha pergunta isso é um processo que vem se arrastando, que vem se consolidando. Como é que chegou nesse ponto? ¿Cómo? Como é que se chegou a esse ponto? Son 17 años con un régimen que fracasó, un régimen que prometió y no cumplió. Y yo quiero aquí ser muy clara, ¿no?, con lo que es la izquierda. Yo no estoy hablando de política, yo estoy hablando de derechos humanos. Ahora, las izquierdas del mundo hoy desconocen la izquierda de Maduro. Eso no es una izquierda. Eso no es la izquierda. Perfecto. Eso no es democracia. Eso es autoritarismo, eso es represión. Eso es utilizar el poder de la peor forma. Eso es maldad. Nosotros no podemos permitir que la maldad invada Latinoamérica. Nosotros tenemos que rechazar las dictaduras que ya las hemos vivido en Latinoamérica y no podemos aceptarlas. Así lo ha dicho Felipe González, el presidente Felipe González, quien es de izquierda y quien conoce muy de cerca las izquierdas de Latinoamérica. Él lo ha dicho, en Venezuela no hay democracia, hay una democracia traicionada. Y eso es muy importante decirlo aquí en este país, porque Brasil ha estado muy cerca de Venezuela y ha estado muy cerca del gobierno de Venezuela. Abran bien los ojos, no podemos avalar violaciones de derechos humanos. Quienes no están en contra son cómplices. Y no podemos avalar actuaciones represivas, intimidatorias, de acoso.
Yo les voy a poner un ejemplo. Leopoldo salió a las calles, llamó a una manifestación pacífica y dio un discurso político muy fuerte, muy claro, muy poderoso, pero siempre pacífico. Pueden buscar en internet las palabras de Leopoldo, mi esposo, y por qué él está preso. Él está preso por su palabra, por su discurso. Bueno, yo creo que cualquier político aquí en Brasil estaría preso hoy con un sistema así. Un político no podría salir libremente a opinar porque te meten preso. Lo que vivimos hoy en la comisión, ¿no? Diferentes maneras de pensar. Eso está bien. Y yo he aprendido con los derechos humanos, y me han enseñado ustedes en Human Rights Watch, que yo podré pensar distinto a ti, pero voy a defender hasta con mi vida lo que tú estás diciendo. Porque eso es respeto al otro. Eso es respeto al que piensa diferente. En Venezuela no hay tolerancia. En Venezuela se perdió el respeto. En Venezuela no hay paz. En Venezuela no hay justicia. En Venezuela no hay equidad. En Venezuela hoy no hay libertad. E vivendo esse quadro que é descrito dentro de um período que você coloca como um período já de 17 anos, que vai se arrastando, em algum momento você pensou em desistir? Você pensou em abandonar seu país? Pensou em sair do seu país? Claro que lo he pensado. Lo he pensado como lo piensan todos los días miles de venezolanos. Tem muita gente saindo? Primero, mucha gente lo piensa, pero no lo puede hacer. Porque en Venezuela no hay oportunidades de importantes ingresos y estabilidad económica. Mucha gente se quiere ir y no puede. Y nos queremos ir muchas veces por miedo, y yo lo he pensado, pero no me voy a ir nunca, porque Leopoldo López, mi esposo, nunca se va a ir de Venezuela. Tiene un compromiso enorme con todos los venezolanos. Y a mí me pasó algo, diputado, Laura, muy fuerte. A Leopoldo lo metieron preso. Yo no estaba preparada para enfrentar algo así. Y al mes mataron a mis dos mejores amigos. Los asesinaron en la montaña, en el Ávila, en Caracas. Y cuando pasó esto, yo dije, yo me tengo que ir porque esto es dictadura. Y yo dije, no, la muerte, el asesinato de mis amigos no va a quedar en vano. Y no va a quedar en vano el asesinato de miles de venezolanos por años. Yo voy a luchar por Leopoldo, por mi país, por mis hijos y por Venezuela. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Pero claro que hay amenazas, hay miedo, y claro que pienso, mejor hay que refugiarse, huir, como han huido muchos venezolanos, y yo los entiendo. Yo entiendo a los venezolanos que no están en Venezuela, pero los necesitamos. Ahora actívense en donde estén, en los países donde estén, actívense y apóyennos en la campaña Rescate Venezuela. Agora, já caminhando aqui para o final, Laura, fala uma coisa para mim. Eu sei que há um forte patrulhamento, patrulhamento ideológico mesmo, governamental, com relação às entidades defensoras de direitos humanos na Venezuela. Aliás, isso denunciado pela própria ONU. Há uma série de abusos que vêm sendo cometidos, e o próprio cerceamento da informação pela TV estatal. O que é que pode ser feito para se vencer esse bloqueio, para se dar liberdade, para se dar vazão a esse tipo de informação sobre as graves violações de direitos humanos que estão acontecendo lá nesse momento? Bom, primeiramente, é necessário só realmente parabenizar a coragem de pessoas como a Lilian, que vem entrando e saindo, uma vez que é quase impossível pelo processo de intimidação e controles até de compra de dólares e questões econômicas internas. Defensores de direitos humanos, vários deles que a gente tem contato, têm dificuldades inclusive de falar, inclusive por meio de internet, porque sofrem um processo de intimidação. Um dia eles falam, outro dia eles já estão em rede nacional com processos graves de difamação, calúnia, e tendo que responder processos judiciais, tendo que comparecer com frequência nos fóruns judiciários sem nenhuma necessidade, o que faz com que eles não possam sair do país. Por isso que é importante a voz de organizações como a Anistia, como a Human Rights Watch, que vem trazendo e mantendo contato e monitorando diariamente essas questões e podendo fazer essas audiências públicas no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
no âmbito da Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Então, o que a gente tem feito é denunciar, é trazer cada vez mais uma mobilização crescente de países que não se conformam que a situação chegou nesse estado. Então, estamos junto, o mesmo processo que a Lilian está vivendo, batendo na porta dos governos latino-americanos e internacionais para que façam essa pressão definitiva. Eu acho que houve algumas mudanças de discurso em relação à Venezuela, mesmo no governo anterior. Uma mudança tímida, mas não é possível e não vem sendo possível defender o governo. Como a Lilian falou, não é a esquerda, não é a direita, é um governo violador de direitos humanos. Não pode ser visto, enquanto for visto, com uma questão, com viés ideológico, com óculos ideológico, o risco de se fazer isso é o quê? É de se colocar visões ideológicas ou partidos acima da vida. E a gente tem que denunciar isso com intensidade. Aliás, para finalizar aqui o nosso programa, Lilian, qual a importância do Estado de São Paulo no apoio com relação às vítimas de graves violações de direitos humanos na Venezuela? O que a gente pode fazer de concreto? Sí, bueno, en primer lugar, darle las gracias a Sao Paulo, a Brasil, a nuestros hermanos que sé que han estado muy cerca, que a veces los gobiernos no son la gente, la comunidad siente, y hay muchos venezolanos en Brasil, y quiero darles las gracias por estar tan cerca de nosotros, lo necesitamos. Lo que espero, como lo dije en la comisión, es que el gobierno de Brasil se pronuncie contundentemente, que el nuevo presidente, el canciller, sean muy claros y actúen rápidamente con respecto a la situación venezolana. Somos hermanos, somos latinoamericanos, los necesitamos. Agradecemos então a participação da Lilian Tintori, ativista de direitos humanos na Venezuela, e da Human Rights Brasil, representada aqui por sua diretora-geral, Maria Laura Canineu, nessa entrevista que trouxe vários esclarecimentos a você que nos acompanhou sobre a situação na Venezuela no que diz respeito à gravíssima violação de direitos humanos que os venezuelanos enfrentam dentro da atual conjuntura política do país. Foi uma alegria ter vocês aqui, obrigado pela honra, Deus te guarde, te fortaleça, amém, que você siga firme na luta, amém, e você pode ter certeza que o seu marido tem a solidariedade, tem nossa solidariedade, no sentido de que nós temos um posicionamento claro de que ele deve ser libertado imediatamente. Amém. E que a pressão internacional será definitiva nisso. Muito obrigado. Obrigado, Maria Laura, aliás, reconhecendo aqui o seu trabalho, a importância do que você vem fazendo. Obrigado de verdade pela participação aqui conosco. Muito obrigado. Gracias. Parabéns pelo grande trabalho. Liberdade e força e fé. Força e fé, Venezuela. Força e fé.